Para os estrategistas navais alemães, as minas representavam a possibilidade de transformar rotas inteiras em zonas proibidas, paralisar portos, atrasar comboios e forçar o inimigo a gastar tempo e recursos com varreduras intermináveis. U-boats foram adaptados para esse tipo de missão desde os primeiros meses da guerra, especialmente em águas costeiras britânicas, no Mar do Norte, no Canal da Mancha e mais tarde no Báltico. Essas operações, no entanto, exigiam algo que a guerra raramente permitia: precisão absoluta. Na Segunda Guerra Mundial, a guerra submarina alemã buscava constantemente formas de infligir dano ao inimigo, sem entrar em confronto direto. Entre todas as armas disponíveis à Kriegsmarine, poucas eram tão eficazes, baratas e temidas quanto as minas navais. Diferentes de torpedos ou canhões, as minas não exigiam mira, perseguição ou confirmação visual do alvo. Elas eram lançadas no mar e passavam a existir como uma ameaça silenciosa, invisível, aguardando que alguém cometesse o erro de cruzar seu caminho. Ao lançar minas, o submarino precisava navegar lentamente, muitas vezes em águas rasas, mantendo profundidade rigorosamente controlada, próximo ao fundo, enquanto a tripulação realizava cálculos de posição baseados em instrumentos limitados, mapas incompletos e condições ambientais instáveis. Um pequeno erro de navegação, uma corrente subestimada ou uma falha mecânica podiam transformar uma missão planejada em sentença de morte. O grande problema da Guerra de Minas era que, uma vez lançadas, elas deixavam de obedecer à lógica humana. O mar se movia constantemente. Correntes deslocavam minas de seus pontos originais. Cabos de ancoragem se rompiam. Dispositivos magnéticos falhavam e explosivos que deveriam permanecer inertes tornavam-se imprevisíveis. Campos minados considerados seguros em um dia podiam se transformar em armadilhas mortais semanas depois. Ainda assim, os mapas eram atualizados de forma imperfeita. Comunicações eram atrasadas e nem sempre todos os comandantes tinham acesso às informações mais recentes. Foi nesse contexto que ocorreu uma das ironias mais cruéis da guerra submarina. U-boats alemães começaram a ser destruídos por suas próprias minas. Em diversos casos documentados, submarinos desapareceram sem enviar qualquer mensagem de socorro, sem registro de combate, sem indícios de ataque aliado. Durante o conflito, esses afundamentos eram classificados como causas desconhecidas ou atribuídos genericamente a forças inimigas. A verdade só começou a emergir após o fim da guerra, quando arquivos alemães e aliados puderam ser comparados com maior clareza. O U-119, em 1940, é um dos exemplos mais emblemáticos. Após lançar minas no Canal da Mancha, o submarino manobrou para reposicionamento e nunca mais foi visto. Não houve pedido de ajuda, não houve combate registrado, não houve sobreviventes. A análise posterior indicou que o U-boat provavelmente atingiu uma mina recém-lançada, possivelmente uma de suas próprias. A explosão foi imediata, rompendo o casco de pressão e condenando toda a tripulação em segundos.
Casos semelhantes ocorreram no Mar do Norte, onde o U-702 desapareceu em 1942 durante uma operação em área intensamente minada. Nenhum ataque aliado correspondeu à sua perda. A hipótese mais aceita entre historiadores navais é que o submarino entrou em um campo minado alemão ou mal mapeado e foi destruído sem qualquer chance de reação. Em ambientes assim, a diferença entre segurança e morte era medida em poucos metros. No Mar Báltico, a situação era ainda mais caótica. Ali, campos minados alemães, soviéticos e finlandeses se sobrepunham, eram deslocados por correntes e muitas vezes não eram removidos após mudanças estratégicas. Relatórios internos da Kriegsmarine, analisados no pós-guerra, admitem falhas graves de coordenação e comunicação. Submarinos operavam em zonas teoricamente amigas e, ainda assim, desapareciam sem explicação. Em vários desses casos, a causa mais provável era a detonação de minas próprias. Dentro de um submarino, o impacto de uma mina era diferente de qualquer outro ataque. Não havia a sequência de explosões de cargas de profundidade, nem a tensão prolongada de uma perseguição. A mina explodia em contato ou proximidade, liberando uma força devastadora contra o casco. Luzes se apagavam instantaneamente, compartimentos eram esmagados, válvulas se rompiam e a água invadia o interior em frações de segundo. Muitos tripulantes provavelmente morreram sem sequer compreender o que havia acontecido. Não havia tempo para ordens, não havia tempo para fuga. Escotilhas permaneciam fechadas não por disciplina, mas porque simplesmente não houve oportunidade de reação. Em muitos desses U-boats, o silêncio foi absoluto e imediato. Durante a guerra, admitir que submarinos estavam sendo perdidos por erros próprios ou por armas amigas era inaceitável do ponto de vista propagandístico. A imagem do U-boat como caçador implacável não poderia ser manchada por relatos de falhas internas, mapas errados ou minas descontroladas. Assim, esses afundamentos permaneceram envoltos em ambiguidade por décadas. Somente com o avanço da arqueologia subaquática e a abertura de arquivos militares, ficou claro que uma parcela significativa das perdas submarinas alemãs ocorreu por minas, muitas delas lançadas pelos próprios U-boats. A arma criada para negar o mar ao inimigo acabou transformando o próprio oceano em um campo hostil também para quem a empregava. Hoje, muitos desses submarinos repousam intactos no fundo do mar, considerados túmulos de guerra. Seus cascos permanecem fechados, seus interiores intocados, guardando os últimos instantes de homens que morreram não em combate direto, mas vítimas da lógica implacável de uma guerra que não perdoava erros. Não há monumentos visíveis, não há placas, não há nomes gravados em pedra, apenas silêncio. A Guerra das Minas foi eficaz, cumpriu seu papel estratégico, mas cobrou um preço alto, inclusive daqueles que acreditavam controlá-la. Para essas tripulações, o inimigo não surgiu no horizonte, nem foi detectado por hidrofone. Ele estava ali o tempo todo, invisível, aguardando sob a água, indiferente à bandeira pintada no casco acima.
Esperamos que tenham gostado do vídeo. Caso você tenha uma sugestão sobre um tema que você gostaria de assistir aqui, deixa nos comentários. As fontes utilizadas para a pesquisa podem ser conferidas na descrição do vídeo. Até a próxima. Abraços.